te encontrar essa manhã, esperançoso que o Espírito faça algo diferente na sua vida, amém? Eu queria compartilhar com você, nessa manhã, nesse dia, uma pergunta que muitas vezes fica nos tocando, né? Como devemos proceder, então, como cristão, nesse momento de crise, onde todas as mídias falam sobre crise, a pandemia ou financeira, e o que devemos fazer? Eu queria trazer para os irmãos uma palavra do apóstolo Paulo, à igreja de Filipenses, que nos relata e nos traz algumas questões que podemos aplicar na nossa vida diária para que possamos passar por esse momento sem ter muitas dificuldades, né? E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 10. Filipenses 4, de 4 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e por súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. O que também apresenteis e recebestes, ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muitos regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa esperança em mim, pois já vos tínhamos lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Vamos orar? Pai, a sua palavra foi lida, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que teu Espírito Santo seja conosco, Pai, neste momento onde a sua palavra será exposta, Pai. Que a graça do Senhor e o teu Espírito, Senhor, seja com cada um que está ouvindo e vendo neste momento em seus lares, ó Pai. Que a graça, ó Deus, possa tomar os seus lares em nome de Jesus. Amém. Crise, momentos de crise tem nos levado a pensar, e muitas pessoas costumam a perguntar: onde está Deus? Nesse momento onde o mundo está passando por essa crise, onde está Deus? Momentos de crise também, ele pode nos levar a termos uma oportunidade de crescimento. Mas também, se ficarmos apáticos, ele pode nos destruir. Mas aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele que tinha muita autoridade para falar sobre crise, porque Paulo constantemente estava em crise. Paulo, quando ele ia em determinada cidade, muitas vezes ele era já perseguido, ele era colocado para fora, e quando ele começava a trazer a palavra, muitas vezes ele era preso, apanhava com varas, era apedrejado. Isso era tão normal na vida de Paulo que a igreja de Coríntios então pergunta para Paulo o que está acontecendo, porque havia infiltrado na igreja de Coríntios alguns falsos profetas que diziam que o apóstolo Paulo não era um homem de Deus, porque se Paulo fosse um homem de Deus, ele não sofreria tanto da maneira que ele sofria. E isso deixou um ponto de interrogação na cabeça de alguns irmãos, e foram ter com Paulo o que estava acontecendo. Então Paulo fala: olha, cuidado com essas pessoas, e foi colocando a situação. Passado-se um tempo, os irmãos chegaram para Paulo e falaram: Paulo, nós resolvemos a situação, aqueles falsos profetas já não estão mais no nosso meio. Porém, Paulo, algumas pessoas que ainda estão com esse pensamento, né? O que está acontecendo com você, que você sofre tanto?
Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, capítulo 4 e capítulo 5, Paulo então fala por que ele sofria tanto no seu ministério e por que ele não desanimava e não desistia do ministério. Porque a visão de Paulo estava no que há de vir, não no tempo presente. Então, Paulo tem muita autoridade para falar sobre crise. E Paulo aqui vai nos ensinar, vamos tirar algumas receitas aqui do apóstolo Paulo, de como passar esse momento de crise sem estar desanimado, sem estar jogado ao chão, sem entregar as nossas forças, sem jogar a toalha. E Paulo, é interessante que ele começa dizendo aqui, que em tempos de crise, a primeira coisa que precisamos fazer, nós temos que nos alegrar no Senhor. Interessante, está em crise, temos que nos alegrar. E como eu disse, Paulo tinha muita autoridade para falar sobre isso, porque nesse momento que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Filipos, Paulo estava preso. Não se sabe qual local, mas se sabe que ele estava preso. E alguém que está preso, encarcerado, escreve para você e fala, fica tranquilo, se alegre no Senhor. Esses momentos de crise são momentos de nós nos alegrarmos no Senhor. Mas por que nos alegrarmos no Senhor? Por que então estamos felizes se a situação não está boa? Paulo aqui, ele fala algumas coisas que vamos tirar como receita para o nosso dia a dia. E precisamos entender essas coisas. Porque a nossa alegria, a alegria de um cristão, não está naquilo que o mundo diz para nós, mas está naquilo que o Senhor nos disse. A alegria do cristão está baseada nas promessas que o Senhor tem nos dado. E o Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tínhamos que ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ele não venceu apenas as aflições, os momentos de crise, mas Ele venceu. E Ele venceu o mundo. O verbo aqui, alegrar-se, está no presente imperativo. Não é uma sugestão. Paulo não está dando uma sugestão. Ele praticamente está nos dando uma ordem para que a nossa vida seja uma vida de alegria. Um cristão, aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, ele tem que ter a cabeça erguida, ele não pode andar pelos cantos aí expressando uma crise, porque a vida dele está no Senhor, e é no Senhor que nós tiramos a nossa força. Tudo o escrito de dívida que tinha contra nós, o Senhor cravou na cruz. E nos deu livre acesso ao Pai. E a palavra diz que tudo aquilo que pedimos, crendo, nós receberemos. Então, o apóstolo Paulo diz que temos que nos alegrar. Alegrar no Senhor. Porque se nós somos aqueles que reconhecem o Senhor como Salvador, ao abrirmos a porta de casa para sair, para trabalhar amanhã, carrancudo, preocupado com a crise, que diferença Cristo está fazendo em nossa vida? Mas o cristão, quando abre a sua porta, a porta do seu lar, para sair, para trabalhar no dia seguinte, ele vai em paz, vai com alegria, porque o Senhor é com ele. Eu queria convidar os irmãos a prestar atenção nisso. O Senhor é contigo, querido. O Senhor é contigo. Como diz o texto de Neemias, a alegria do Senhor, essa é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso somos alegres, porque a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, de uma vez por todas, nos levaram para Deus. Amém? O Senhor nos levou para Deus. Nós estamos vivendo num tempo aqui de passagem, onde vamos estar caminhando para o reino eterno. E toda a nossa felicidade, toda a nossa alegria, ela vai se completar quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. E nesses momentos nós temos que viver uma vida que alegra o coração do Senhor. Há motivo maior do que nos alegrarmos? Saber que o Senhor virá nos buscar e vamos passar a eternidade com Ele, se somos dele? A segunda coisa que Paulo nos alerta aqui, queridos, em momentos de crise, nós temos que transbordar o amor de Deus nas nossas vidas. Em momentos de crise, nós temos que
transbordar. Enquanto as pessoas do mundo estão fazendo aquelas rodinhas, preocupadas com o que vai acontecer, e a situação que a mídia coloca sobre isso, sobre A, sobre B, nós temos que transbordar a presença do Senhor, o amor que Deus tem por nós. E esse amor não é um amor que tem que ficar guardado para mim, mas é um amor que ele tem que ser espalhado. Se o meu lar vive esse amor, se o meu quarteirão vive esse amor, se a minha cidade vive esse amor, essa é a função da alegria que Paulo está falando, que em tempos de crise, nós como cristãos, nós temos que transbordar o amor. Como que transbordar o amor? É um vizinho seu que você sabe que ele está passando por uma necessidade, é você chegar até ele, orar com ele, se puder ajudar em algo material, fazer isso, porque isso demonstra a vida que há em ti, a vida de Cristo que há em você. Ficarmos às vezes só esperando que o governo, que o mundo melhore, mas podemos fazer muito mais por isso. E Paulo está falando aqui para a igreja de Filipos: se vocês estão aqui, vocês têm que transbordar o amor do Senhor em vocês, que as pessoas possam ver Deus em sua vida, o amor de Deus em sua vida, porque isso é da vontade de Deus. E algumas versões da palavra que nós falamos aqui, ela fala sobre moderação, que no original significa consideração, compreensão e compaixão. Precisamos ter compaixão das pessoas. Precisamos abrir o nosso coração como cristão e ter compaixão das pessoas. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, e muito importante também, que nós precisamos ter em tempos de crise, e tem que ser notório na nossa vida, é desfrutar da presença do Senhor. Quando nós desfrutamos da presença do Senhor, então as pessoas começam a olhar para nós e ver que há algo diferente. Nós não somos aqueles que estão ali no cantinho murmurando, nós não somos aqueles que estão ali falando do governo, ou preocupado, ou procurando achar quem é o culpado dessa pandemia. Nós não estamos ali para isso, nós estamos ali desfrutando da presença do Senhor. É a presença do Senhor que vai nos fazer a passar por essa crise sem ter danos importantes. Todos nós vamos passar por essa crise. Todos nós podemos estar no meio da crise. Mas a diferença nossa é que vamos passar por essa crise, por mais uma das crises que acontece com a humanidade, mas junto com o Senhor. E é interessante a gente falar que viver em crise, né? O primeiro homem que passou por uma crise, e a dele foi muito pesada, foi quando Adão pecou. E no momento seguinte, Deus o chama e ele tem que aparecer diante do Senhor, face a face. Ali eu acho que ele entrou numa depressão, numa crise, que ele tinha que compartilhar o que ele havia feito. Aí eu me lembrei dos meus tempos de colégio, que quando eu não fazia o trabalho ou a prova, eu tinha tirado uma nota baixa na prova e tinha que pegar aquela prova e levar para o meu pai assinar, e ele ia ver aquela prova, aquela nota baixa, e eu entrava em crise. Eu ficava em crise e aí não comia, não queria dormir, e só pensando o que iria acontecer comigo naquele momento, e eu entrava em crise, entrava em desespero. Aí eu chegava perto da minha mãe, conversava com minha mãe para ver se minha mãe ia lá com dar um jeitinho para amenizar a situação com o meu pai, mas não tinha jeito, eu tinha que passar por aquela crise. E hoje não. Hoje, quando eu passo por essas crises, o Senhor está ao meu redor. O Senhor está comigo. E você, querido, quando você está nesses momentos de crise, se apresente diante do Senhor. Busque a presença do Senhor. Porque é a presença do Senhor que fará diferença. Não é o quanto de dinheiro que você tem que você vai sair da crise. Não é o pouco de dinheiro que você tem que você vai ficar na crise. É o quanto de Deus que você tem no seu coração
que vai te ajudar a passar por essa crise. Busque a presença do Senhor. Nós estamos vendo aqui nesse texto que Paulo estava preso pelos homens, encarcerado, barras de ferro na sua frente, mas o Senhor estava sempre com Paulo e andando. E Paulo sempre se esforçando com que a presença de Deus na vida dele pudesse ser a razão de viver de muitas pessoas que não conheciam a Deus. Como que estamos vivendo esses momentos de crise? Quanto tempo talvez temos perdido diante da televisão, computando quantos mortos e quantos vivos e quantos curados? E quanto tempo temos tirado para estar na presença do Senhor? Neste momento onde que muitos são privados, não podem trabalhar, e há uma outra crise que às vezes acontece, né? Pensa um marido dentro de casa, a esposa com os filhos e tantos afazeres domésticos que a esposa tem, e ela começa a transferir para que o marido ajude em alguns dos afazeres, e esse marido entra em crise, porque faz quanto tempo que ele não tinha essa disposição de estar ajudando, ou não podia por causa do serviço, e aí ele começa a ver que o serviço de casa ele entra em outra crise. Uma crise que ele pode sair para fora, outra crise que se ele ficar, tem muita coisa para fazer. Aproveite esse momento de crise para estar na presença do Senhor. Aquele livro que você tinha vontade de ler e não lia. A Bíblia, quantas vezes você tentou ler a palavra de Deus, ler aquele livro, um capítulo por dia e não conseguiu? Olha como que a crise vem para te ajudar. Não só para te colocar em pânico, mas ela vem para te ajudar. Mais uma palavra de Paulo em tempos de crise. Nós precisamos clamar ao Senhor. Em tempos de crise, nós temos que clamar ao Senhor. Buscar a face do Senhor, estar na presença do Senhor e clamar ao Senhor, interceder pelas vidas que estão se perdendo, pelas famílias enlutadas, pela situação financeira daqueles que perderam seus empregos. Em tempo de crise, é um momento de nós colocarmos diante das pessoas a diferença que nós temos em conhecer esse Deus maravilhoso. Um Deus que se entregou por mim, por você e por todos aqueles que ainda não conhecem e estão desesperados, procurando uma maneira de saírem dessa crise, procurando algo diferente, procurando algo que preencha os seus corações. E a única coisa que pode preencher os corações é o Senhor Jesus. É através de Deus que nós podemos ser preenchidos. É através do Espírito Santo de Deus que nós podemos nos alegrar, demonstrar o amor de Deus, estar na presença do Senhor e com autoridade para clamar ao Senhor, interceder pela sua cidade, pela sua família, pela sua nação. Esse é um tempo que o Senhor tem nos proporcionado, queridos, a estar mais próximos dEle. Às vezes temos muitas atividades e não temos muito tempo com as coisas relacionadas às coisas do Senhor, com as coisas de casa, com a família. Esse é o tempo que o Senhor tem lhe dado. Semana passada, o meu filho, Samuel, disse o seguinte para mim: pai, quanto tempo o senhor não faz uma janta aí para a mãe, né? Só vocês dois, né? Quanto tempo, né? Agora o senhor tem tempo para isso. Agora o senhor está com tempo. E eu fiz isso, querido. Eu fui lá, comprei uma carne diferente, fucei ali no YouTube, e como que eu devia fazer. E eu fiz lá uma janta para minha esposa. Como que alegrou não só o coração dela, mas como alegrou meu coração como casal. E a afinidade que nós tivemos ali, num jantarzinho simples.
E como foi maravilhoso. Olha o que Deus tem feito para nossas vidas nesses tempos de crise. Quantas oportunidades que o Senhor tem nos dado para estar junto com a família, para interceder pela família, para interceder pelos parentes. Deus tem nos dado oportunidades N para estarmos nesse momento. E a palavra do Senhor, ela tem nos levado a depender dEle. Porque quando essa pandemia ela se alastrou, nós vimos que não era questão financeira. Grandes nações poderosas não sabiam o que fazer. Então, foi tanto para a nação pobre como para a nação rica, a situação foi a mesma. Não é questão financeira. Muitas vezes não é a nossa questão financeira ou que cargo nós ocupamos ou qual é o nosso diploma que vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é estarmos na presença do Senhor. É viver a vontade do Senhor, que é transmitir às pessoas aquilo que nós temos recebido do Senhor, que é a graça, que é a paz. Isso que nós precisamos fazer. Em tempos de crise também, queridos, nós precisamos buscar ao Senhor como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. E quando nós buscamos o Senhor como filhos de Deus, o Senhor nos responde como Pai. O Senhor nos responde como Pai. Hoje Deus nos convida a trocar a ansiedade que nos corrói, nos qual tem feito mal ao nosso organismo, para buscar a sua face, para buscar no Senhor aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele já tem reservado para as nossas vidas. Pense nisso. Pense como filho. Pense como filho. Como filho de Deus que somos. Temos acesso ao Pai, somos seus cooperadores, temos a sua paz, temos o seu cuidado, temos a sua esperança, temos a consciência da sua graça. Em tempos de crise, precisamos buscar o Senhor como filhos. E Paulo continua dizendo aqui, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nas coisas do Senhor. Pense nas coisas do Senhor. Nós estamos passando por esse momento junto com Deus. Deus não nos abandonou. O Senhor não virou as costas para nós. O Senhor está na linha de frente, do nosso lado, querendo andar conosco. A palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia é que, com o Senhor, nós iremos vencer. Com o Senhor, nós somos mais que vencedores. Porque o Senhor é a razão do nosso viver. Então, se você estava no seu lar preocupado, tome seus cuidados. Sim, use sua máscara, lave bem as suas mãos. Quando sair de casa, saia para fazer o necessário. Né? Evite estar com muitas pessoas. Tome cuidado. Mas lembre-se que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E se o Senhor é conosco, queridos, nada pode nos fazer o mal. Porque o Senhor está conosco. Lembre-se que a todo tempo
O Senhor está do nosso lado, todo o tempo. A única coisa que precisamos fazer é estar conectados no Senhor. Não adianta o Senhor estar do nosso lado e nós andarmos para o lado contrário do Senhor. Quando nós tentamos resolver algumas questões com a força do nosso braço, nós estamos andando do lado contrário do Senhor. Certa vez, num acampamento de pastores, depois do almoço, no momento da tarde de recreação, havia um lago muito grande e um dos pastores então tirou a sua camisa, tal, colocou a bermuda e saiu correndo, pulou no lago e começou a nadar e foi até meio do lago. Só que no início do lago havia uma placa que da metade do lago até o outro lado era muito fundo. E ele não precipitou e mergulhou e estava lá. Daqui a pouco ele estava gritando, socorro, e levantava a mão, afundava, socorro, levantava a mão. Os outros pastores começaram cadê o pastor João, pastor João? O pastor João foi um atleta e ele era muito bom, ganhou várias medalhas nadando e tal. E pastor João, socorre, e o pastor João tranquilo. E o irmão afundando e pedindo socorro, os irmãos apavorados lá, os outros pastores, João, ajuda, ajuda, e ele tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Quando aquele pastor começou então a afundar e já não via mais o braço dele, o pastor tirou então a sua roupa e 2, 3 braçadas, ele chegou lá, pegou o irmãozinho que estava afogando e trouxe de volta. E aí eles falaram, pastor, você não tem coração, você viu o irmão quase morrendo, passando sufoco, o senhor não quis fazer nada por ele. O pastor disse, olha, eu precisava esperar que a força dele fosse esmiuçada, porque se eu fosse no momento que ele estava com toda a força, provavelmente nós dois iríamos morrer. Mas agora que acabou a força dele, eu trouxe ele, está aí, o nosso pastor está vivo. É assim que Deus faz conosco, queridos. Muitas vezes Deus está ali pronto para nos socorrer, mas nós estamos lutando. E Deus quer nos socorrer, agora é comigo, mas nós estamos ali, dando o nosso jeito. E queremos resolver o problema, e Deus está ali do lado. E a hora que acaba a nossa força, então o Senhor vai lá e nos pega e fala, querido, é desse jeito. Que nesses dias de crise, você não tente lutar por conta própria. Que nesses dias de crise, você não tente mostrar para a sua família que você é super-herói. Nesses tempos de crise, permita o Senhor te ajudar. Deixe Deus te ajudar. Deixe Deus tocar em você. Deixe Deus mudar o seu estilo de vida. Deixa Deus tocar em você como pai. O pai, mesmo que o filho é grande, ele tenta colocar o filho no colo e ainda fazer umas carícias. O filho, agora já sou adulto, né? Meu filho, essa semana, ganhou uma filhinha e tal, e eu vejo que ele estava andando para lá e para cá, preocupado. Aí eu falava, filhos, vamos conversar. E ele acha que faz isso, faz aquilo. E às vezes nós somos assim, diante de Deus. Queremos resolver as coisas por nossa própria vontade, nossas forças, e nós não conseguimos. Aí nós nos frustramos e ainda acabamos culpando Deus. Deus, onde você estava quando eu passei por aquilo? Deus fala, eu estava do seu lado, mas você estava muito afoito, não pude fazer nada, não tinha como fazer alguma coisa. E Deus estava lá, do nosso lado. Para concluir, queridos, o apóstolo Paulo nos convida a pôr em prática tudo aquilo que aprendemos e recebemos e ouvimos a partir do que ele compartilhou da parte de Deus e desfrutarmos de Deus em meio às nossas lutas reais do dia a dia. Decida em tempos de crise ser alegre, fazer com que transborde a alegria, o amor. Desfrute em tempos de crise da presença de Deus. Clame e pense como filhos de um rei. Que venha as crises como oportunidade de mostrarmos ao mundo o Deus que nos servimos,
Que venham as crises como oportunidade de mostrar ao mundo o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos. Que venham as crises, que temos a oportunidade de mostrar para o mundo toda a postura que o Filho de Deus tem diante do Pai em tempos de crise. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor levante o seu rosto e que o Senhor faça resplandecer e que a paz do Senhor, o amor do Senhor, enche o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria orar com vocês nesse momento, queria que você abaixasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. É notório que estamos vivendo em momentos difíceis, ó Deus, onde o mundo, Deus, procura uma solução para sairmos dessa crise. Deus, a solução está no Senhor. Que nós, ó Pai, como filhos do Senhor, aqueles que o Senhor elegeu, que possamos mostrar ao mundo, Senhor, que quando estamos com o Senhor, podemos viver uma vida de alegria, podemos ter compaixão das pessoas, podemos estar na Tua presença, Senhor, podemos clamar e o Senhor vai nos ouvir, porque somos filhos do Senhor. Que o mundo, ó Deus, não vire mais as costas para Ti, ó Deus. Que o mundo reconheça que o Senhor é quem pode nos ajudar, é quem pode nos tirar de qualquer crise que vier, Pai. Que a graça do Senhor seja com a vida de cada um que está ouvindo, que o Espírito Santo do Senhor possa estar tocando em cada lar nesse momento, em nome de Jesus.